Quais são as condições para orações serem atendidas? A palavra de Deus diz: Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Salmo 91, capítulo 15. A primeira condição: venha com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão aprofundada de como Jesus orava. Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele oferecia orações e petições com altos clamores e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido devido à sua submissão reverente. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Nos é dito porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido devido à sua submissão reverente. Esse tipo de submissão é a primeira condição ao se aproximar de Deus quando queremos que nossas orações sejam atendidas. A submissão tem 4 ingredientes principais: humildade, obediência, respeito e amor. O orgulho impede muitos cristãos de se submeterem, mas o orgulho é destrutivo. Não deve ser cultivado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: Da mesma forma, vocês que são mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Todos vocês vistam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ao tirar os sapatos, Moisés desceu um pouco, ficando na sua real estatura. Os calçados do orgulho e da prepotência nos impedem de sermos usados por Deus. Êxodo capítulo 3, versículos 5 a 15. Além disso, obediência e respeito são requisitos principais na submissão, pois há um Deus que você não pode obedecer e respeitar. Você não pode afirmar ser submisso. Finalmente, lembre-se de que Deus deseja o seu amor. Aprenda a derramá-lo sobre ele. Dessa forma, você tornará seu relacionamento mais forte. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus capítulo 5, versículo 7, se refere ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsemane, e esta é a descrição do que aconteceu naquele momento. Ele foi um pouco além deles, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele afastou-se novamente e orou dizendo: Meu Pai, se isto não pode passar sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículos 39 e 42. A submissão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: Não como eu quero, mas como você quer, seja feita a tua vontade. Consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como modelo. É claro, o que chamamos de oração do Senhor. Nessa oração, ele incluiu esse mesmo princípio. Ele nos ensinou a orar: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você se aproxima de Deus, você precisa dizer: Seja feita a tua vontade. Essas palavras simples significam que você está dizendo: Se minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado minha vontade para que a tua seja feita. Você está basicamente dizendo que quando nossas vontades conflitam, deixe a tua ter livre curso. A oração é uma das maiores oportunidades, um dos maiores privilégios e um dos maiores ministérios disponíveis a todos os cristãos. Eu não leio que Jesus realmente ensinou seus discípulos a pregar, mas ele os ensinou a orar. A segunda condição é ter fé. O livro de Hebreus nos informa o segundo requisito para se aproximar de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é uma condição básica para ser aceito na presença de Deus. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus é chamada a crer. Somos obrigados a acreditar em 2 coisas específicas. Primeiro, devemos acreditar que Deus existe. Segundo, devemos acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Você acredita nisso? A maioria das pessoas não tem dificuldade em acreditar que Deus existe. No entanto, isso não é suficiente para atender à condição da fé. Devemos acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Você pode dizer: Bem, eu tento, mas talvez não esteja buscando-o tão bem. Não sei muito sobre teologia. Eu tenho boas notícias para você. A fé desse tipo não está principalmente preocupada com doutrina ou teologia, mas sim com relacionamento.
Envolve confiança em Deus como pessoa. É confiança em seu caráter, sua confiabilidade. Na verdade, afaste-se do pensamento de teologia quando se aproximar de Deus em fé. E Abraão creu no Senhor e o Senhor o considerou justo por causa de sua fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6. A fé é tão grande que a fé de Abraão foi considerada como sua justiça. A palavra também nos diz que a fé mostra a realidade do que esperamos. É a evidência de coisas que não podemos ver. Através de sua fé, as pessoas nos dias antigos conquistaram uma boa reputação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pelo comando de Deus, que o que vemos agora não veio de nada que possa ser visto. Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. A terceira condição: abordar Deus com audácia. Outra condição para se aproximar de Deus e orar é se apresentar diante de Deus com ousadia. Venha com confiança. Você precisa se aproximar de Deus com confiança. 2 versículos do livro de Hebreus nos dizem por que devemos nos aproximar de Deus com confiança. O primeiro versículo nos diz: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempo de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Estamos orando a alguém que está em um trono. Um trono indica um rei. Este não é apenas um rei, mas o rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores, o governante supremo do universo, aquele que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, que é um trono de graça. Graça é uma das palavras-chave no Novo Testamento. Sempre representa algo que vai além do que podemos merecer ou alcançar por nossos próprios esforços. Por ser um trono de graça, não estamos limitados ao que merecemos, ou ao que podemos conquistar, ou ao que nossos próprios esforços podem realizar por nós. Outro lindo versículo de Hebreus, que nos encoraja a vir com confiança. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com coração sincero e plena certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 22. Venha sem condenação. O lado positivo de se aproximar ousadamente de Deus é vir com confiança. O outro lado é que chegamos sem condenação. Vários trechos das Escrituras falam sobre a necessidade de estar livre de condenação. Aqui está um dos Salmos: se eu contemplar maldade em meu coração, o Senhor não ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Contemplar a iniquidade no meu coração significa que estou consciente de algo que me condena. Toda vez que tento me aproximar de Deus com fé, Satanás me lembra desse defeito que não está certo, que não foi tratado. Pode ser um pecado que não foi confessado, ou se foi confessado, não reivindiquei e não recebi o perdão de Deus. Se estou consciente desse defeito em meu coração, não receberei o que estou orando. Devo remover a consciência do pecado de dentro do meu coração e me aproximar ousadamente diante do seu trono. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 16. A quarta condição: tenha a motivação certa. As pessoas religiosas tendem a se concentrar em externos. Eles se preocupam com a forma como as pessoas se vestem e com o que comem. É difícil para pessoas religiosas que trabalham de fora para dentro perceberem que Deus começa pelo que está dentro e trabalha para fora. A verdade é que Deus olha para o coração dos homens. Veremos na Bíblia que quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como o futuro rei de Israel, todos eles eram externamente fortes, bonitos e dignos. Toda vez que Samuel via um desses filhos externamente belos, ele pensava: este deve ser o escolhido. Mas toda vez que Samuel pensava isso, o Senhor o corrigia e dizia: esse não é o escolhido. Então o Senhor explicava a situação. Deus não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus examina os pensamentos e intenções de nossos corações. Deus olha para nossas motivações. Deus não olha apenas para o que pedimos quando oramos, mas também se preocupa com o porquê queremos isso. O versículo seguinte explica: pedis e não recebeis, porque pedis com motivos errados,
para gastar em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, versículos 2 a 3. Uma razão simples pela qual não temos as coisas que Deus quer para nós é porque não pedimos. Mas se pedirmos e não recebermos, pode ser porque estamos orando com motivos errados. Especificamente, Tiago nos adverte sobre um motivo errado ao orar ao nosso Pai, que é gastar em nossos prazeres pessoais. Se nossas orações são egocêntricas, nossas motivações estão erradas. Estamos simplesmente visando obter algo para nosso próprio conforto e satisfação pessoal. Então perguntamos, qual é a motivação certa para orar? Jesus a declarou claramente: tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Jesus nos deu uma maravilhosa promessa de que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele fará. No entanto, a base sobre a qual Ele o fará é esta: para que o Pai seja glorificado no Filho. A motivação certa para orar é que a resposta traga glória a Deus. Este é, na verdade, o motivo para tudo o que fazemos. A quinta condição: perdoe aqueles que o magoaram. No Sermão da Montanha, uma das coisas que Jesus nos ensinou a dizer foi: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos assim como perdoamos aos outros. O que podemos falhar em perceber é que há uma condição para receber respostas às orações. A última petição na oração do Senhor é uma petição por livramento de Satanás. Livra-nos do maligno. Mateus capítulo 6, versículo 13. Você e eu não temos o direito de orar por livramento até que tenhamos perdoado os outros como gostaríamos que Deus nos perdoasse. Jesus também nos diz: e sempre que estiverdes orando, se tendes algo contra alguém, perdoai. Marcos capítulo 11, versículo 25. Isso não deixa ninguém de fora nada. Quando orardes, perdoai, para que vosso Pai Celestial também vos perdoe vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 26. Isso é absolutamente claro. E é falado aos cristãos, aqueles que têm Deus como seu Pai Celestial. Antes de você e eu orarmos, devemos perdoar. Não adiantará tentar se aproximar de Deus em oração com falta de perdão em nossos corações contra alguém ou algo. A sexta condição: ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Como você vive diariamente como filho ou filha de Deus neste mundo? É sendo regular e continuamente guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo aplicou essa verdade sobre a liderança do Espírito Santo na vida de um cristão. Isso é especialmente verdadeiro para nossas vidas de oração. Dessa forma, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que orar como convém. Mas o Espírito mesmo faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. O que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. A sétima condição: pedir de acordo com a palavra de Deus. A sétima condição para recebermos respostas às nossas orações é orar de acordo com a Bíblia. Este ponto está muito relacionado à condição anterior: ser guiado pelo Espírito Santo. Veja, a grande questão na oração é a vontade de Deus. Se estou orando de acordo com a vontade de Deus, então, como vimos nas Escrituras, eu sei que Deus me ouve. Eu sei que minha petição será atendida. A próxima coisa que você pode dizer a si mesmo é: como sei qual é a vontade de Deus? E onde a vontade de Deus é revelada? A resposta está na palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta do início ao fim com promessas divinas. O apóstolo Pedro chama essas promessas de promessas preciosas e grandíssimas. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. E você sabe quais são essas promessas? As promessas de Deus são a vontade de Deus. Portanto, quando você encontra uma promessa que se relaciona com sua situação e atende à sua necessidade, essa promessa é a vontade de Deus para você. Deus nunca prometeu algo que não fosse sua vontade. Qualquer outra coisa séria é inconsistente. Suponha que você viesse a Ele e dissesse: Senhor, Tu prometeste.
Ele nunca diria: sim, eu prometi, mas não quero fazer isso. Essa última condição, então, é o grande segredo que fecha nossa vida de oração. Oramos de acordo com a vontade de Deus conforme revelada em Sua palavra. Você nunca fará uma oração mais elevada ou mais eficaz do que quando guiado pelo Espírito Santo. Você vai para a palavra, encontra a promessa que se relaciona com você e sua situação, e diz: Senhor, Tu disseste isso, então Tu farás. Se você fizer isso atendendo às condições anteriores para a oração, descobrirá o segredo da oração eficaz. Que Deus abençoe.